faço parte do grupo de jovens profissionais aqui da Igreja de Ribeirão. E hoje, como vocês podem ver, o nosso tema é Recuperem seu primeiro amor. Mas, na verdade, esse é um tema dentro de outro tema. Nesse mês de maio, a gente tem trabalhado o tema sobre igrejas exemplares. Então, a gente tem olhado na Bíblia o que está documentado sobre várias igrejas que tinham dentro daquele primeiro século. E a gente tem visto quais são os exemplos que nós, como igreja, devemos praticar. Quais coisas são boas, quais coisas são agradáveis a Deus. Bom, se você já faz parte de alguma igreja, de algum contexto de igreja, a ideia é que você olhe na Bíblia, a gente veja juntos na Bíblia uma referência de igrejas daquele primeiro século que podem inspirar a gente e que serão uma referência de tudo que nós devemos praticar como igreja. Se você não faz parte de um contexto de igreja, a ideia é que você olhe na Bíblia o que Deus espera de uma igreja, de pessoas aqui na terra que louvam e adoram o seu nome. Para que você possa encontrar na igreja, eu espero que aqui, para ser honesto, que vocês vejam tudo de acordo com o que a Bíblia diz que é importante uma igreja ter. Antes de eu entrar na igreja que a gente vai estudar hoje, eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu queria que vocês levantassem a mão para responder a pergunta. Levanta a mão aqui quem gosta de viajar. Uau, todo mundo, não tem exceções. Eu queria ouvir umas 2, 3 pessoas, ou quem sente à vontade, como você faz para escolher o destino da sua viagem? Como você escolhe para onde você vai? Onde eu consigo pagar. Onde consegue pagar? Legal. O que mais? De acordo com a época do ano, né? Do mês. Se vai estar calor, se vai estar frio, se... Depende. Porque depende da estação, depende do lugar. Eu não vou no frio pra praia. Entendi, muito bom. De acordo com a estação, né, climática do ano. Legal. Alguém mais? Mais algum fator que determina o destino? Pontos turísticos que você quer conhecer? Pontos turísticos que você quer conhecer. Top. Alguém? Mais um? Irani? Atualmente, a minha preferência é onde está a igreja. Tipo retiro, porque eu vivo agora no Piauí. Então lá não tem igreja e, por exemplo, eu cuido da minha mãe. Então, para mim, vir ao retiro esse ano foi a coisa que eu mais orei. Uau, que especial, onde tem igreja. Então, vários motivos que a gente tem para escolher o nosso destino de viagem, certo? Eu queria aqui também saber de vocês. Levanta a mão aqui, quem já ouviu falar sobre uma determinada lista de 7 maravilhas do mundo? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Bem conhecido. Bem conhecido. Quem pode resumir para mim em uma frase o que consiste essa lista? O que é essa lista de 7 maravilhas do mundo? Beleza. Beleza. Então, uma lista que tem 7 maravilhas, 7 pontos turísticos mais belos. É isso? Alguém gostaria de complementar? Por que tem essa lista? Construções bonitas. Construções bonitas. Carol, nossa arquiteta, né, falaria por conta da arquitetura dos monumentos que tem, né, em determinadas partes do mundo. Bom, e agora uma outra pergunta. Como vocês acham que é feita a escolha dessas 7 maravilhas do mundo? Porque se a gente for olhar para o mundo tem muitas construções belas, arquitetônicas, maravilhosas. Como que escolhem só 7? A primeira pergunta que você fez é um dos lugares, inclui lugares que as pessoas mais visitam, por exemplo. Legal, interessante. Inclui lugares que as pessoas mais visitam. Bom, eu fui atrás de saber exatamente isso. Porque atualmente a gente está com a lista de 7 maravilhas do mundo moderno. E eu fui atrás de saber, como que escolhem essas 7 maravilhas? Bom, então as 7 maravilhas do mundo
foi uma revisão em um caráter informal. Então, uma agência, uma organização suíça chamada New Open World Corporation. A seleção foi feita por votos mundiais, pela internet gratuitos e por ligações telefônicas. No final do ano de 2005, a lista de monumentos inscritos era de 200 integrantes, 200 monumentos ao redor do mundo estavam participando dessa votação, ao fim de 2005. Aí, ao longo das votações, ao longo do tempo, essa lista foi reduzida aos 77 mais votados pelo público. Então, reduziu a lista de 200 para 77. E aí, os 21 monumentos finalistas foram escolhidos por um grupo de arquitetos liderados pelo ex-diretor-geral da Unesco, com base nos critérios de beleza, complexidade, valor histórico, relevância cultural e significado arquitetônico. Então, esses são os critérios. Mas aí, 21 monumentos, dentre eles estava um lugar chamado Necrópole de Gizé, que fica no Egito. Essa necrópole está na primeira lista de 7 maravilhas do mundo. E ela foi retirada dessa votação. Por quê? Porque a necrópole de Gizé, no Egito, foi considerada, recebeu um título honorário. Então ela saiu da participação dos votos e ela já era uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, restava escolher 6. Então, dos 20 participantes que sobraram, seriam escolhidos 6. E aí, novamente, os 20 finalistas foram submetidos a uma votação livre. E aí as pessoas foram votando. E os 7 monumentos vencedores foram apresentados publicamente em uma cerimônia realizada no dia 7 de julho de 2007, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Então fizeram uma conferência, uma cerimônia para anunciar qual é a nova lista de 7 maravilhas do mundo. E essa é denominada de 7 maravilhas do mundo moderno. E essa votação, em especial, foi uma das maiores da história, contabilizando mais de 100 milhões de votos. Após esse processo, chegaram à lista atual de 7 maravilhas do mundo moderno, que é composta por a Necrópole de Gizé, que ganhou o título honorário, Muralha da China, Ruínas de Petra, Coliseu de Roma, Machu Picchu, Taj Mahal, Chichén Itzá, no México, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, o Brasil tem um representante ali nas 7 maravilhas do mundo. Mas vocês sabiam que essa ideia de uma lista de 7 maravilhas do mundo se iniciou por volta do século IV a.C.? Com a conquista grega em grande parte do mundo ocidental, nessa época do século IV a.C., os viajantes helenísticos tiveram acesso por meio de suas viagens às civilizações dos egípcios, persas e babilônios. Impressionados e cativados pelos marcos e maravilhas das várias terras, esses viajantes começaram a listar o que viram para se lembrar dessas culturas. Então eles começaram a fazer uma lista dentro dessas culturas, quais são os monumentos, o lugar, e essa lista inicialmente se chamava as 7 maravilhas para que se veja. Então, esse era meio que um roteiro turístico, que eles fizeram uma lista de 7 monumentos, que toda pessoa que tivesse condições deveria visitar para poder conhecer as diferentes culturas do mundo na época. E aí, ao ser consolidada essa lista de 7 monumentos das culturas egípcia, persa e babilônia, ela se tornou um guia de viagem do mundo antigo. E essa é a lista de 7 maravilhas do mundo antigo. Então,
a gente vê que a grande pirâmide de Gizé, necrópole de Gizé, está lá. Então ela está lá desde a lista do mundo antigo. E aí a gente tem Jardins Suspensos da Babilônia, que é uma existência incerta. A gente tem o Templo de Ártemis. A gente tem estátua de Zeus. A gente tem também Mausoléu de Alcarnasso. A gente tem o Colosso de Rhodes e tem Farol de Alexandria. Bom, o Templo de Ártemis, ele está localizado numa área, uma região denominada naquele tempo antigo de Ásia Menor. Na época, essa cidade era chamada de Éfeso e era um ponto mais rico e mais comercial dessa região denominada Ásia Menor. Na Bíblia, a gente até vai ver lá em Atos dos Apóstolos, Paulo viajando para essa cidade de Éfeso. E também a gente tem a carta aos Efésios no Novo Testamento. E Éfeso é essa cidade aqui. Ó. Então vocês podem ver que tem a Ásia Menor. Vocês podem ver que entre a Ásia Menor e a Europa, ali onde a gente está vendo Grécia, a gente vê até ali o pontinho de Atenas, ali pertinho de Éfeso, o mar Mediterrâneo, o mar grande ali separa, né? Mas ali era o ponto mais próximo do qual eles conseguiriam levar as mercadorias por meio de navios. Então, é dali que ou você ia para a Europa, ou que você ia para a Ásia com muitas mercadorias. Por isso a circulação de pessoas ali era muito grande. E por isso Éfeso, que está ali na pontinha, tem um porto ali em Éfeso que se aportavam os navios e fazia esse comércio constante de mercadorias. Antigamente, Éfeso ficava nessa região que se chamava Ásia Menor. Hoje em dia é um território da Turquia e a cidade de Éfeso se chama Selçuk. Era uma cidade portuária porque ficava bem nessa pontinha entre Ásia e Europa. Nessa costa aqui da Ásia Menor, uma curiosidade apenas, nessa costa aqui, nesse trecho, ainda tinham as outras igrejas da Ásia Menor, que são as igrejas citadas em Apocalipse, capítulos 2 e 3. De longe, Éfeso se tornou uma cidade de muito comércio, pois era chamada de um canal do mundo. Porque ela fazia a comunicação entre Ásia e Europa e o comércio estava englobado nesse caminho entre Ásia e Europa. Basicamente, tudo que era mercadoria passava por Éfeso. Mas o que será que essa cidade de Éfeso agregou ao cristianismo? Qual exemplo que os irmãos, essa igreja, deixa para nós hoje? Bom, então, como a gente falou em Atos, tem relatos de Paulo chegando a essa cidade de Éfeso. E antes do apóstolo Paulo chegar a Éfeso, e durante o início da jornada dele por lá, Éfeso, por ser uma das cidades mais importantes da província romana, acolheu muitas culturas. E lá em Éfeso tinham escolas filosóficas, escolas de magos e até manifestações religiosas. Éfeso já era um grande centro religioso, mesmo antes da chegada de Paulo com o cristianismo por lá. Era um centro de todas as outras religiões. Principalmente, quando a gente viu lá nas Maravilhas, o templo de Ártemis, que ficava lá em Éfeso, lá era um templo de adoração ao que os romanos chamavam de deusa mãe, que para os gregos era Ártemis e para os romanos Diana. Tanto que o bonito templo que vimos era dedicado a essa deusa. É essa última foto aqui na ponta, é o templo de Ártemis ou Diana. Esse templo também era o lugar onde se adorava a deusa Roma e o imperador romano. Então, todas as cerimônias de adoração ao imperador romano,
a deusa Roma, eram feitas nesse templo de Ártemis. E até é interessante, existia nessa época que Paulo chegou por lá, um grupo de homens chamados de um grupo de asiarcas, que eram os mais importantes da cidade de Éfeso. Porque dentre esses homens, a cada ano era escolhido o sacerdote principal do culto à deusa Roma e ao imperador. Então tinha um culto a essa deusa Roma e ao imperador romano. E aí desse grupo escolhia um deles que ia ser o sacerdote principal, e tudo isso ficava em Éfeso. Éfeso também era o centro de todos os tipos de práticas supersticiosas, então tudo que fosse envolver magia, ocultismo, feitiçaria, estava em Éfeso. Tanto que Éfeso era conhecida no mundo todo por suas artes mágicas. Bom, e aparentemente essa igreja foi fundada por 2 cristãos de destaque que lemos na Bíblia, que sempre são citados por Paulo no Novo Testamento. Então, quando Paulo chegou lá a primeira vez, ele levou com ele Priscila e Áquila. E junto a Paulo, eles tinham vindo de Corinto para Éfeso. E a gente vai ver esse pontapé da igreja de Éfeso, que está lá em Atos capítulo 18, versículo 18 ao 19. Que diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus que estavam lá na sinagoga. Paulo trouxe Priscila e Áquila e logo deixou eles em Éfeso. E disse que se Deus quisesse, Paulo voltaria para essa cidade. Então Paulo estava ali submisso à vontade de Deus, dele voltar ou não, mas independente disso, ele deixou Priscila e Áquila. 2 ou 3 anos depois, Deus quis, e Paulo voltou a Éfeso. Lá em Atos capítulo 19, versículo 1, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Então, dos 2 que eram Priscila e Áquila que ele deixou, 2, 3 anos depois ele voltou e encontrou mais de 2. Encontrou outros discípulos em Éfeso. Paulo, ao retornar a Éfeso, encontrou alguns discípulos e, ao decorrer do texto, aí em Atos 19, vemos que esses homens foram batizados em nome de Jesus e acompanharam Paulo. Eram ao todo 12 homens que Paulo havia encontrado ali. Então, ao decorrer do capítulo 19 de Atos, a gente vê toda essa história. Paulo ficou aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso, pregando o evangelho e convertendo pessoas. Houve uma grande transformação nessa cidade de Éfeso. Em 2 ou 3 anos, Paulo mudou essa cidade. De uma cidade idólatra, o texto bíblico em Atos 19 diz que não teve judeu ou gentil, judeu ou grego, que Paulo não havia falado do caminho. O caminho era como o cristianismo era conhecido nessa região. Então, em 2 ou 3 anos, Paulo falou com tudo quanto fosse gente possível. As pessoas que se arrependiam e se voltavam para o caminho, que é como o cristianismo era denominado lá, davam passos radicais de arrependimento. Em próprio Atos 19, até encorajo vocês a ler depois, vocês vão ver isso. Pessoas que praticavam ocultismo, magia, queimavam seus livros publicamente, porque aceitavam a mensagem de Deus, se tornavam cristãos e radicalmente abandonavam toda a idolatria, toda a feitiçaria que elas eram envolvidas antes de conhecer a Cristo. Éfeso se tornou uma igreja tão importante quanto a igreja de Jerusalém naquela época. De Éfeso saíram todas as outras igrejas da Ásia Menor. Mas o nosso ponto aqui é entender o exemplo dessa igreja de Éfeso. O que ela deixa para nós? O que ela fez
naquele primeiro século e o que nós hoje, no século 21, podemos absorver dessa igreja em Éfeso. Para a gente saber disso, a gente vai precisar ir num lugar um pouco desafiante para alguns, um pouco tortuoso. Alguns acham difícil. Mas esse lugar é o livro de Apocalipse. Podem abrir lá, porque sua Bíblia não vai pegar fogo e nem vai sair voando por a gente em Apocalipse, tá bom? Então vamos lá abrir em Apocalipse. Pode abrir no capítulo 1, é o último livro da Bíblia. A escritura também vai estar aqui. E a gente vai se concentrar no que a Bíblia fala sobre essa igreja em Éfeso e que está documentado em Apocalipse. Então, como eu falei anteriormente, Atos 19 relata essa viagem de Paulo a Éfeso. Tem uma carta de Paulo no Novo Testamento para a igreja de Éfeso, que é Efésios, está no Novo Testamento. E em Apocalipse também é falado sobre a igreja de Éfeso. E para a gente ter uma noção em relação ao período histórico, a carta de Paulo para a igreja de Éfeso foi escrita basicamente entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. A carta de Apocalipse foi escrita por João por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, é um hiato aí de 30 a 32 anos entre a carta de Paulo para a cidade de Éfeso e a carta de Apocalipse. Por que eu estou falando isso? Porque depois de Paulo ter dado vários ensinamentos e instruções na carta aos Efésios, em Apocalipse, é meio que essa igreja já estava estabelecida e 30 anos depois, como que essa igreja está? E aí, a carta de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. É uma revelação de, olha, João, eu preciso que você transmita isso às pessoas, tanto às igrejas, como também a todos os cristãos que estão passando por muitas perseguições, estão sofrendo demais. E tudo isso por meio do Espírito Santo de Deus, que precisava ser registrado por João para os cristãos, tanto daquela época como para nós hoje. E aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 20 diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, a gente sabe que eu brinquei um pouquinho de ser um caminho tortuoso em Apocalipse, porque a gente vê muitas figuras, no livro de Apocalipse que às vezes a gente não entende. Mas aqui já no versículo 20, no capítulo 1, João ali está escrevendo e o Espírito Santo de Deus revelou para ele o significado dessas imagens aqui. Bom, e o que virá a seguir será João falando das 7 igrejas da Ásia Menor, daquele trecho que a gente viu no mapa. E uma dessas igrejas era Éfeso, na verdade é a primeira igreja da qual João escreve. Interessante é que veremos que o próprio Jesus Cristo quis revelar a João e queria que ele transmitisse algo para essa igreja por meio dessa carta. Então aqui veremos, após a igreja de Éfeso ter sido estabelecida, então 30 anos depois, o que Jesus estava pensando da igreja de Éfeso. E a gente vai fazer isso explorando Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. E a gente vai versículo a versículo para poder entender como essa igreja de Éfeso estava sendo exemplo ou não para nós hoje. Bom, vamos começar no versículo 2. Diz assim, Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Obras aqui significa um termo amplo que indica não só algo como boas ações, mas sim
todo o comportamento e maneira de viver dos cristãos e da igreja. Duas palavras aqui estão atreladas a obras, que é labor, que significa uma tarefa árdua, e perseverança. Isso se traduz porque a igreja de Éfeso fez uma oposição firme aos falsos mestres que se levantavam naquela época. Falsos mestres tentavam brotar tanto na cidade como dentro da igreja de Éfeso. E aí, os irmãos em Éfeso, eles, de maneira persistente, perseverante, se recusavam a se deixar levar por esses falsos mestres, pelos falsos ensinos deles. As suas obras ainda são descritas pela afirmação de que eles não podem suportar homens maus. Isso não se refere à conduta condenável dos vizinhos profanos ali na cidade de Éfeso. Como a gente viu, mesmo que a cidade se revolucionou, ainda tinha pontos de idolatria. Mas, quando se diz sobre não podia suportar homens maus, aqui estava se referindo aos falsos mestres dentro da igreja, que tentavam contaminar a doutrina da igreja. Se olharmos para nossas vidas como uma obra, queria que a gente pensasse, ela tem sido uma boa obra para Deus, ou tem sido uma obra ruim na visão de Deus? Se a sua vida é uma obra, ela tem sido uma obra boa para Deus, ou uma obra ruim? Se formos pensar no que Deus escreveria sobre as suas obras para ele em uma carta, o que ele diria sobre você e sobre as suas obras? Se formos pensar como igreja, então falando do coletivo agora, nós temos sido bons combatentes dos homens maus ao nosso redor? Ou a gente tem deturpado falsos ensinamentos, falsas doutrinas entrarem e contaminarem a igreja e o ensino de Cristo? A gente tem aceitado ao nosso redor pessoas que estão deturpando a palavra de Deus, que estão contaminando a nossa maneira de pensar e viver? Essa igreja, ela foi além, sabe por quê? Porque essa igreja de Éfeso colocou à prova os que a si mesmo, dentro da comunhão deles, se autodeclaravam apóstolos. O que por fim, por meio dessa análise deles, eles viram que não eram apóstolos coisa nenhuma. Então tinha aqui falsos mestres e falsos apóstolos tentando contaminar essa igreja. Em uma análise cuidadosa, eles consideraram essas pessoas mentirosas. E só para ficar claro, na igreja primitiva ali do primeiro século, parece ter tido dois tipos de apóstolos. Os primeiros 12, que andaram com Jesus, que tiveram uma função bem distinta assim, do que viria a ser no primeiro século. E um outro tipo, que era um número maior e indeterminado, que eram missionários itinerantes, como Paulo, Tiago, Barnabé, Silas, Andrônico e Júnior. Então, por ser um número indeterminado de apóstolos ali, depois dos 12, eles precisavam analisar quem eram apóstolos de verdade, quem eram apóstolos de mentira. Quem realmente está falando a mensagem do Evangelho e quem não está. Quem está tentando edificar a igreja e quem não está. Nesse grupo mais amplo, haviam falsos apóstolos que estavam tentando entrar na igreja porque eles queriam se aproveitar dessa posição de apóstolo para objetivos egoístas e não para edificar a igreja. E eu queria até falar aqui para quem lidera ou para quem quer liderar um dia. Se você pensa nisso um dia, eu quero que você reflita e analise seu coração se você quer fazer isso para edificar a igreja ou se é para preencher o seu ego. Quando você pensa e fala que quer liderar, você está fazendo isso porque quer edificar a igreja ou é por conta do seu ego? A igreja de Éfeso mereceu destaque porque sabia distinguir entre apóstolos falsos e verdadeiros.
e porque se recusava a tolerar tudo aquilo que era falso. Vamos lá, versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. O que essa igreja de Éfeso suportou pelo nome de Cristo indica para nós hoje que o problema de falsos mestres não era uma crise temporária. A gente está falando aqui de coisas, de uma análise de 30 anos, desde a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso até Apocalipse, foram 30 anos deles nessa luta contra falsos mestres. E isso mostra para a gente hoje que era assim uma prova dura da lealdade deles ao Evangelho. Imagina você 30 anos combatendo algo dentro da sua igreja. Eu acho que a gente pode ter uma conexão na nossa vida individual com alguma dificuldade, alguma fraqueza, algum pecado que a gente tem que lutar com ele, às vezes dias, meses, anos, talvez uma década. A gente não sabe se tem algum pecado na nossa vida que a gente lute por uma década, por exemplo. Esse aqui é o exemplo de uma igreja que se destacava pela sua pureza de doutrina. E hoje, a igreja que nós fazemos parte tem tido uma doutrina sã e pura de acordo com as Escrituras. Quando a gente olha exemplos de igrejas assim, a gente precisa observar para a gente hoje. A gente tem tido isso como igreja. Para quem não faz parte de um contexto de igreja, e quando vocês visitam uma, hoje vocês estão visitando aqui, conseguem enxergar que as pessoas dessa igreja que você visitou estão enfrentando duras provas pelo nome de Cristo, pelo Evangelho. As pessoas estão lutando contra aquilo que é ruim aos olhos de Deus. Para quem é cristão, eu quero, por meio dessa igreja de Éfeso, te inspirar a não desfalecer espiritualmente, independente do tempo que as duras provas estão tendo na sua vida. Eu quero dizer para você e te dar uma esperança, uma boa notícia, de que isso, se você continuar lutando, isso vai passar. Futuramente isso vai passar. Vai vir outra luta, mas essa vai passar. Quanto mais você resiste, mais a sua lealdade tem sido aumentada em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque é isso que o próprio Jesus revela a João sobre a igreja de Éfeso. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui é um ponto bem importante. Esse é o único ponto ruim que é falado sobre Éfeso nessa carta. Já um spoiler que eu dou para vocês. O único ponto ruim. Mas apesar da luta emblemática, da luta honrosa dessa igreja de Éfeso contra os falsos mestres não ter afetado a doutrina saudável deles, essa luta deles de muito tempo teve efeitos sérios em outros aspectos da conduta cristã da igreja de Éfeso. Isso fez com que a igreja abandonasse o seu primeiro amor. Isso é um fracasso para a nossa vida cristã. Abandonar o primeiro amor é um fracasso para nós cristãos, tanto individualmente como igreja. O amor é a base da nossa vida com Deus. Jesus ensinou que o amor mútuo, lá em João 13, 34, 35, deveria ser a marca da comunhão dos cristãos. Os cristãos dessa igreja de Éfeso tinham experimentado esse amor nos primeiros anos da sua nova vida em Jesus Cristo, quando eles acabaram de se converter. Mas a luta incessante deles contra os falsos mestres e até um ódio deles aos ensinos de heresias trouxe para esses irmãos de Éfeso, para essa igreja, um endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes uns com os outros e, consequentemente, com as pessoas que ainda não eram cristãs.
ao ponto que levou a igreja de Éfeso ao esquecimento da virtude cristã suprema: o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem substituir o amor que recebemos e aprendemos de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui é que a base da vida de uma igreja, de um cristão, deve ser o amor. Claro que tem que ter uma doutrina saudável, claro que tem que ter lealdade, mas isso não pode substituir o amor. Isso tem que estar junto ao amor. Tem que vir depois do amor. O amor precisa ser a base. Eu queria que a gente refletisse individualmente e como igreja. Nós temos sido rudes uns com os outros? Quando a gente lida uns com os outros, quando a gente lida como igreja com situações, a gente tem sido rude? Nossos sentimentos têm se endurecido? Ou a gente tem colocado o amor como uma base para lidar com qualquer pessoa e qualquer situação? Tem alguma coisa que tem acontecido na minha vida ou na sua que tem suprimido o nosso amor à família da fé ou o nosso amor ao próximo? Tem alguma coisa, a sobrecarga, o cansaço, falta de paciência, falta de esperança? Talvez lidar com uma mesma situação várias vezes, isso tem tirado de você o amor para lidar com o seu irmão? Como eu tenho tratado o meu próximo? Como você tem tratado o seu próximo? O que eu estou colocando como base da minha vida com Deus é o amor que Ele nos dá em si, ou é outra coisa? A gente tem colocado a base como a justiça e não o amor? A gente tem colocado como base a obediência e não o amor? A gente tem colocado como base ser a pessoa legal e não o amor? Versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A perda do amor não era um assunto sem importância para Jesus. Essa carta em Apocalipse só ressalta a importância que o amor tem para Deus e Jesus Cristo, e para o Espírito Santo de Deus, que comunicou isso e revelou para João, para avisar a igreja de Éfeso. Então, ponto aqui que essas cartas em Apocalipse, pelo menos falando dessa carta para a igreja de Éfeso, não é uma condenação, mas é uma advertência, é um alerta, é um aviso de coisas que eles precisavam mudar. Esse tema, perda do amor, é tratado como algo envolvendo uma queda na vida cristã deles. Os efésios são advertidos para que retomem o seu primeiro amor, aquele primeiro amor do início da vida deles com Jesus, do início da conversão deles. Jesus chama eles a se arrependerem de ter caído nesse pecado de falta de amor. Falta de amor é considerado pecado por Jesus. Jesus quer que os efésios, eu e vocês, façamos obras com o amor sendo o combustível. Paulo escreveu que as coisas feitas em nome de Cristo, sem ser motivadas pelo amor, são sem valor. E aqui isso é deixado ainda mais claro que a igreja de Éfeso. Jesus quer que os efésios, eu e você, façamos obras motivadas pelo amor. Não se esqueçam disso. Nossa motivação, nossa base tem que ser o amor. Não deixa de ser um exemplo para nós esse trecho. A gente está falando de igrejas exemplares. Nada melhor do que ter um exemplo do que não fazer também. Mesmo esse exemplo de ter o amor como maior motivação. Esse é o exemplo que a gente tira desse trecho. Se não tiver amor, a escolha não é deixar de fazer, mas se arrepender e buscar o primeiro amor para fazer. Então lembre, se
Se não tiver amor, a sua escolha, a sua melhor escolha, não é deixar de fazer, mas se arrepender, buscar o primeiro amor e fazer com base no amor. Você tem escolhido desistir de fazer obras de amor? Ou você tem escolhido se arrepender e fazer as obras de amor que Deus espera de você? Qual tem sido a sua escolha ultimamente? Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os falsos mestres que a gente mencionou no início desse capítulo, desse trecho, anteriormente em Éfeso, são os nicolaítas. Eles são os inimigos do Evangelho. Só para vocês entenderem, os nicolaítas eram agentes propagadores de imoralidade e idolatria entre os cristãos da igreja primitiva. Alguns estudiosos acreditavam que esse grupo eram os discípulos de Nicolau, da Antioquia. Nicolau pregava a libertinagem cristã e ignorava o corpo físico como o templo do Espírito Santo, promovendo assim a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. E aqui um alerta. Eu quero alertar todos nós, principalmente para você que não está tão familiar com esse contexto de igreja, uma vida em comunidade cristã. Mas cuidado quando você estiver em uma comunidade que se diz cristã, que se diz uma família de Deus, mas que é permissiva com as coisas que desagradam a Deus. Toma cuidado. O propósito de Deus, após nos tornarmos cristãos, é sermos santificados, porque Deus é santo. A igreja deve incentivar os cristãos a serem santos, não o contrário. Os nicolaítas estavam fazendo o contrário. Estavam vivendo uma vida praticamente dupla, a vida do Evangelho e uma vida totalmente torta do Evangelho. Isso não é cristianismo. E é por isso que a igreja de Éfeso tentava lidar constantemente contra esse grupo de falsos mestres, falsa doutrina, falso ensino. Por isso, cabe refletir sobre uma igreja, sobre fazer parte de uma comunidade que vai te ajudar e te inspirar a ser santo e a lutar contra os pecados da sua vida. Por isso mesmo, aqui, tem a visão de Deus expressa pelo próprio Jesus, claramente, de que Ele também odeia a prática e o ensino dos nicolaítas. Ele diz, como eu também as odeio. Precisamos pensar como Deus pensa. E ajudar quem faz parte da igreja a pensar como Deus pensa através da Bíblia. A Bíblia é o pensamento de Deus. Então, o nosso papel como discípulos individualmente e como igreja é ajudar o mundo a pensar como Deus pensa. E isso a igreja de Éfeso estava lutando. Um trabalho árduo, perseverante sobre isso. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A carta à igreja de Éfeso conclui com uma promessa ao vencedor, que se traduz como a eternidade com Deus. E uma boa notícia é que não tem só um vencedor. Todos vocês podem ser os vencedores. Todos nós. Apesar de Apocalipse predizer a terrível dominação do mal nos últimos dias, na pessoa do anticristo, na realidade, esse livro é uma profecia das vitórias que Cristo e sua igreja conquistarão. É sobre isso que fala Apocalipse. É sobre a vitória de Cristo. Apocalipse retrata uma luta de vida e morte entre o Cristo e o anticristo. Sabe pelo quê?
pelos corações dos homens, pelo seu coração e pelo meu. É isso que está em jogo quando se fala de evangelho, de igreja, de Cristo, dessa luta entre Cristo e o anticristo. E o vencedor é aquele que permanece incondicionalmente leal ao seu Senhor Jesus, mesmo se isso lhe custar a vida. Cabe novamente refletirmos de que lado dessa guerra espiritual estamos. Quem tem sido o meu e o seu Senhor? Quem tem sido o cabeça e o Senhor da igreja? Se você quer ser vencedor, seu Senhor precisa ser Jesus Cristo. E se você quer saber mais do que envolve viver de Jesus Cristo, ter dele o seu Senhor, eu te convido a vir estudar a Bíblia conosco. E fazer parte do nosso sonho de sermos uma igreja cada dia dentro do alvo de Deus. Então, da igreja de Éfeso, fica esse exemplo. Primeiro, trabalho árduo e perseverante. Segundo, intolerante aos homens maus, a toda a deturpação do Evangelho. Terceiro, sempre recuperar o primeiro amor. E quarto, lutar contra essa deturpação da sociedade de outros ensinamentos que não são bíblicos. Vou fazer uma oração e terminamos. Deus, Pai eterno, poderoso, muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que se dedicou por nós, deu tanto amor, nos ensinou verdades que não podem ser movidas, deturpadas, que nunca ficarão obsoletas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos ensina quem nós podemos e devemos ser em Jesus. Obrigado pelos Seus ensinamentos, Pai, pela Tua palavra, que nos inspira, que nos encoraja, que nos faz crescer e amadurecer a cada dia. Nos ajude a sermos uma igreja que vai lutar contra tudo e contra todos, para ter o Senhor como nosso Senhor sempre. Eu oro para que sejamos uma igreja leal, para que sejamos uma igreja amorosa, para que a gente sempre viva com a base tendo o primeiro amor. Obrigado por tudo, fique com nosso louvor, que tudo seja para te agradar, te honrar e te glorificar. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém.